Olá, pessoal. Vou falar mais um pouco, então, sobre esse livro aqui, né? Do Nascimento do Cristianismo, do John Crossan, tá? O livro foi publicado aí em 2004 e vou destacar mais alguns pontos, né? Então, primeira questão, a real causa da morte de Tiago. Tiago, ele morreu lá em 62, segundo Flávio José, no capítulo 20, Antiguidades Judaicas, né? Morreu apedrejado ali em Jerusalém, pelos judeus, Tiago, que é considerado justo. E o John Crossan, ele levanta a pergunta, então, por que mataram Tiago se ele era considerado justo ali, justo e cumpridor da lei mosaica? Então, o que teria levado à morte dele? Né? Ele levanta, o Crossan, que possivelmente foram problemas com relação à coleta que estava sendo entregue ali por Paulo aos cristãos. Paulo fez a coleta ali na diáspora, na cidade da diáspora, e trouxe essa coleta para o templo. Só que ali os judeus não receberam bem Paulo. Não receberam bem Paulo e, e ali e o próprio Paulo tinha certa dúvida se ele seria bem recebido ou não. E essa questão de aceitar aquela coleta ou não, isso gerou uma divergência com os judeus. E o fato de Tiago ter aceito, segundo o Croissant, o fato de Tiago ter aceito essa coleta, isso pode ter aumentado a irritação ali dos judeus e que acabou levando à morte dele lá. Então, ele traz essa questão, o desentendimento com relação à partição da coleta, trazida por Paulo dos judeus de diáspora, pode ser o que está por trás aí ter disparado essa reação aí contra o Tiago. O sumo sacerdote acabou ordenando o apedrejamento do Tiago. Outra questão é a questão da profecia historicizada. Né? Em Tomé, dito 31, Jesus diz: destruirei essa casa e ninguém vai reconstruí-la novamente. Você vê que essa parte que Jesus profetiza a destruição do templo, em Tomé, no dito 31, ele não diz que vai reescrever, reconstruir o templo novamente em 3 dias, não diz nada disso. Ele diz que ninguém vai reconstruí-lo novamente. Então, ela não tem aquela parte positiva sobre a reconstrução. Segundo Gerd Thyssen, porque esse dito de Tomé foi escrito numa época que estava claro que o templo não seria reerguido, de modo que a profecia original não se cumprira por completo. Ao mesmo tempo, numa forma literal, né? Isso se transformara em um problema para a igreja. Segundo Gerd Thyssen, não se trata de uma profecia historicizada, mas uma profecia que comprovadamente criou tantas confusões e dificuldades que não foi atribuída a Jesus apenas no estágio posterior. Ela se encaixa bem no quadro histórico. Também é registro de oposição ao templo entre outros grupos de indivíduos na Palestina da época. O John Crossan concorda que também não se trata de profecia historicizada. Então, essa parte que Jesus profetiza a destruição do templo, John Crossan está dizendo que isso não é profecia historicizada, isso não foi inserido posteriormente, isso é do Jesus histórico, segundo John Crossan. De fato, Jesus profetizou a queda do templo. Profecia historicizada, segundo John Crossan, significa que Jesus estava inserido em um padrão bíblico de perseguição coletiva e justificação comunitária. José se refere às profecias de Judas, né, as quais nunca se soube que proferisse falsidades em suas profecias, diz o José, e que predisse a morte de Antígono, o irmão de Aristóbulo I, isso em 104 a.C. Assim como também se refere à profecia do Essênio Menahem, que aparentemente em meados do século I a.C., predisse que Herodes seria o novo rei dos judeus. Tá? Essas profecias existem e são aceitas, não são consideradas profecias historicizadas. A de Jesus também, não há razão para considerar profecia historicizada. Em Marcos 10, 39, Jesus diz aos irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, né, que, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Então, essa passagem, Marcos 10, 39, está sugerindo que eles vão morrer do mesmo jeito que Jesus morreu. Tanto Tiago quanto João, filho de Zebedeu. Tá? Atos, capítulo 12, 2,
se refere à morte de Tiago Zebedeu, a espada, pelo rei Herodes Agripa I, que era um neto do Herodes o Grande. Isso lá por volta do ano 44 depois de Cristo, tá? Esse é o mesmo Herodes Agripa I, né, que ordenou a prisão de Pedro. No entanto, então, essa parte da profecia cumpriu. Tiago realmente morreu de forma parecida com Jesus, martirizado. Agora, o João, filho de Zebedeu, ele vivia já idoso em Éfeso, nos tempos de Trajano, segundo Irineu. Então, ao que tudo indica, Irineu encontra Heresias 2.22.5. Ao que tudo indica, João não foi martirizado. Então, a profecia de Jesus lá de Marco não se cumpriu? Tá? Então, essa questão mostra uma profecia ali que não se cumpriu, pelo menos literariamente. Né? O João, capítulo 21, vai ser uma inserção que vai ser colocada posteriormente e que vai corrigir essa profecia. Vai dizer, não, vocês entenderam errado, eu não disse que ele ia morrer que nem Jesus. Entendeu? Vai dar uma corrigida aí, porque o João, filho de Zebedeu, ele não foi martirizado. Diferentes tradições da Eucaristia. Tá? O John Crossan ele destaca duas tradições da Eucaristia. Uma primeira tradição relativa à Eucaristia como refeição compartilhada completa, e uma segunda tradição que a gente observa na Didaquê, que trata de uma refeição eucarística simbólica. Para Crossan, tais refeições na igreja primitiva eram refeições compartilhadas, o que foi uma transição de uma refeição eucarística completa simbólica para uma refeição simulada simbólica, tal como discernia na Didaquê, quando se compara o capítulo 9 com o capítulo 10. E também em 1 Coríntios, em que Paulo contrapõe a tradição paulina com a prática de Corinto sobre a Eucaristia. Parece ter duas tradições ali de Eucaristia. Então, veja, primeiro eram refeições completas, almoço mesmo. As pessoas comiam mesmo comida. E depois passou a ser uma refeição eucarística simbólica. Há uma transição entre essas Eucaristias aí. Para Robert Jewett, a refeição puramente simbólica do cristianismo atual, restrita a um bocado de pão e um gole de vinho ou suco, é tacitamente pressuposta para a igreja primitiva, suposição tão absurda que nunca expressa ou reconhecida. Segundo Raymond Custer, as refeições em comum de Jesus resultaram em duas tradições cultuais das refeições, que se desenvolveram independentemente uma da outra. Uma primeira é a tradição da Didaquê, da qual as orações eucarísticas expressam a consciência escatológica da comunidade. E uma segunda, a tradição que está preservada em 1 Coríntios 10, 11, e em Marcos 14, na qual o alcance religioso da refeição está expresso nas palavras da instituição. Nas duas tradições é evidente a orientação escatológica. A tradição da Didaquê, capítulo 9 e 10, está relacionada a Jerusalém e as orações judaicas comuns. A tradição paulina, que é o ritual do pão, pão simbolizando o corpo de Cristo, segue-se a refeição, e depois o cálice simulando sangue, tal como aparece em 1 Coríntios 11, essa está associada à Antioquia e à repetição das últimas palavras de Jesus no momento da última ceia. Outro ponto que o Crossan aborda é com relação à historicidade de João. Ele diz que, embora o Evangelho de João dependa dos sinóticos, especialmente para suas narrativas de paixão e ressurreição, quanto aos milagres, é possível identificar tradições independentes dos sinóticos, né? Principalmente o milagre de Lázaro, né? Da ressurreição de Lázaro, que aparece em João e não aparece nos sinóticos. Ele reconhece a historicidade disso como sendo uma tradição independente. É isso. Muito obrigado, então.